Meu nome é Ted Jefferson, tá? Eu sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Fui aprovado na FINEP, fui analista da FINEP, analista contábil da FINEP por 2 anos lá. Fui aprovado e classificado para o Banco Central como analista, tá? Só que na época me chamaram para o Banco Central, me chamaram para o Tribunal de Contas do município. Aí eu escolhi ficar aqui no Rio. O Banco Central ia ter que me mudar para Brasília, ia complicar um pouquinho, ter que levar a família toda para lá. O salário era igual, preferi ficar por aqui mesmo. A gente vai ver auditoria. Eu dividi a apostila em 2 partes, tá? Auditoria privada, são mais ou menos aí 240 questões que vamos resolver todas em salas de aula. Todas as questões são recentes, tá? Dependendo do assunto, eu regrido um pouco mais, mas a maioria das questões é de 2010 para cá. Coloquei várias questões que caíram esse ano ainda, em 2014. A minha apostila é constantemente adaptada, tá? Planejamento é flexível, minha apostila também é flexível. A gente vai ver isso também durante a aula. Meu e-mail é esse daqui. Qualquer dúvida pode passar para mim. Eu só me dá 2 dias úteis a 3 dias para eu poder responder. Só que nesse primeiro momento, vocês não precisam mandar os e-mails, porque conforme for o decorrer da matéria, eu vou tirando aqui mesmo. Primeira e segunda aula são pouca coisa. A quarta, quinta aula, aí pode começar a aparecer os e-mails com algumas dúvidas. A gente tenta tirar as dúvidas todas aqui. O meu intuito é o seguinte: a parte teórica, bem resumida, tá? O mínimo possível, porque acredito que vocês têm pouco tempo para estudar. Na minha época eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. Então, pouca teoria e muitos exercícios. Por isso que eu coloquei aí mais ou menos só na parte de auditoria privada quase 240 questões. Fora as questões que eu trarei para cá em sala de aula a partir da semana que vem. Tá? Na primeira aula vocês ainda vão estranhar um pouquinho que eu repito, eu fico repetindo o tempo todo e vou dando ênfase naquilo que eu vejo caindo. O que eu não vejo caindo, que eu não vejo caindo, eu vou passar rápido, tá? Ah, tal, não sei o que, tal, passei rápido. Pô, Ted, volta lá. Eu falei assim, mas isso aqui pouco cai. Entendeu? Eu já aviso, mas eu volto. Mas o que cai bastante, eu repito da primeira à última aula. Vocês vão verificar isso. Eu repito da primeira à última aula. Auditoria. Como é que ela se originou? Da necessidade das empresas de captar recursos de terceiros. As empresas antigamente eram familiares. Conforme elas foram crescendo, elas foram tendo a necessidade de captação de recursos. Recursos esses vindos de onde? Dos bancos, financiadores. Mas como é que funcionava? Bastava eu levar o meu balanço lá, ótimo, todo azul, e perguntar: você pode me emprestar 1 milhão de libras para eu poder investir na minha empresa? Mas como assim? Tá aqui, meu balanço está azul. Basta isso? Não. O contador que assinou esse balanço, ele é formado numa das melhores universidades do mundo. Bastava isso? Também não. Bastava o presidente ir lá? Não, eu sou o dono dessa empresa é secular, tá na praça há muito tempo. Bastava isso? Também não. Bastava ter quem? Alguém que aumentasse a confiança dos investidores. Alguém o quê? Independente. O auditor independente. Em 1929, teve a quebra da Bolsa de Nova York. Depois daquilo, a CVM de lá dos Estados Unidos ordenou que todas as empresas que tivessem ações em banco, teria que ter auditoria externa. Todas elas. Essas empresas viraram multinacionais e vieram para cá para o Brasil. Só que essa obrigação continuou. Então, a auditoria externa teve que vir para cá também. Só que como o principal recurso é a mão de obra, e a mão de obra vindo de lá para cá ficaria muito cara, eles começaram o quê? A treinar pessoas aqui no Brasil. Na década de 70 foi criada a CVM aqui, Banco Central, e essa obrigatoriedade continuou aqui no Brasil. Recentemente nós tivemos algumas mudanças, principalmente com as NB6. Boa noite. NB6. A partir daqui começa a cair as provas de concurso. Essa aqui já caiu 2 vezes em concurso público.
Essa aqui caiu esse ano. P, NBC-PA, Normas Brasileiras de Contabilidade. P, de profissional. T, técnicas. E o A, auditoria independente. Essa questão aqui, ó, essa informação, na verdade, caiu esse ano no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Essa daqui. Essa aqui caiu no ICMS São Paulo. Asseguração. A asseguração é um assunto pouco explorado nos concursos públicos, tá? Mas o que cai, eu vou dar ênfase aqui para vocês. É um assunto extenso, mas eu resumi, dá mais ou menos aí uma folha frente e verso, 2 folhas para vocês aí. Em um trabalho de asseguração, um profissional que pode ser um auditor independente, que é o que a gente está estudando, um auditor interno ou um indivíduo que não esteja na prática de auditoria, expressa uma conclusão ou uma opinião. Eu vou falar na primeira aula até a última. O auditor é pago para dar a sua opinião, para aumentar a confiança dos auditores, dos outros investidores, dos outros usuários. Com a finalidade de aumentar a confiança do público externo, os outros usuários, de determinado objeto ou processo. Existem 3 tipos de asseguração. Os trabalhos de asseguração razoável, eu costumo botar assim, ó. Asseguração razoável. Os trabalhos de asseguração limitada e os denominados outros trabalhos de asseguração. Quando cai as questões, cai essa daqui, a diferença entre uma e a diferença entre a asseguração limitada. Quando se tratar de trabalho de asseguração de informações contábeis históricas, aquelas relacionadas com as demonstrações contábeis, o trabalho de asseguração razoável é denominado de quê? Auditoria. Auditoria. Razoável. Auditoria. E o de trabalho de asseguração limitada é chamada de revisão. Essa aqui, dentro desse assunto, a maioria das questões cai nessa daqui, essa diferenciação entre a asseguração razoável, auditoria e a asseguração limitada, revisão. Esses 2 tipos de trabalho é permitido ao auditor independente, por isso que a gente está estudando. Exemplos de trabalho de asseguração: auditoria, asseguração razoável. Revisão de segurança de controles internos é o outro tipo. Ó, quando cai esses tipos de trabalho, exemplos de trabalho de asseguração, ó, esses aqui são os que mais caem, tá? Como eu falei, é um assunto pouco explorado. Mas quando cai, ou cai a diferenciação entre asseguração razoável e asseguração limitada, ou esses tipos de exemplo aqui, ó. Exemplos de trabalho de asseguração: auditoria, revisão, qualquer outro tipo de revisão. Mas ainda coloquei mais outros aqui, ó. Autenticidade de pesquisa de opinião, fornecimento de informações diversas e outros. Mas o que mais cai são esses aqui que eu estou destacando.
Nem todos os trabalhos executados por auditores independentes são trabalhos de asseguração. Por exemplo, procedimentos previamente acordados, compilações de informações ou de outras informações e trabalhos de consultoria e de assessoria. Isso aqui é em benefício da própria empresa. Esses dois exemplos aqui, ó, não são considerados trabalhos de asseguração. Esse aqui já caiu 3 vezes nos últimos anos. Hein? Não são considerados trabalhos de asseguração. Consultoria e assessoria. Mas não se preocupe, eu coloquei esses exercícios baseados nisso daqui. Mas conforme eu for explicando aqui, eu vou lembrando e vou informando a vocês. No trabalho de asseguração, o auditor independente expressa o quê? Uma conclusão, com a finalidade de quê? Aumentar o grau de confiança dos outros usuários. O auditor é pago para dar a sua opinião, para aumentar o grau de confiança dos outros usuários. Isso é um trabalho de serviço. A principal recurso é o quê? A própria mão de obra. Eu vou repetir isso aqui até a última aula. Tá? Isso aqui é o que mais cai em concurso público em relação à auditoria. Que não seja a parte responsável acerca do resultado da avaliação ou mensuração de determinado objeto. Geralmente a parte responsável é o diretor financeiro. De acordo com os critérios aplicados na NBCTA estrutural. Toda auditoria é um trabalho de asseguração. Avaliação ou mensuração é sustentada por evidências? Ah, sim, evidências. Evidência, ela tem que ser apropriada. Quando você falar em evidência apropriada, você está falando da qualidade. Quando você estiver falando da evidência suficiente, eu estou falando da quantidade. Não basta eu pegar evidências numa quantidade desse tamanho se a qualidade é ruim. Também não basta pegar poucas evidências com boa qualidade, mas a suficiência dela é muito pouca. Então, ó, a evidência ela tem que ser apropriada. Lembra de quê? Qualidade, suficiente, quantidade. Nos últimos 5 anos caíram todos os anos. Esse ano já caiu 2 vezes. Vou repetir. A evidência ela tem que ser apropriada e suficiente. Apropriada, qualidade. Suficiente, quantidade. Essa aqui é mais fácil de lembrar, né? Suficiente, lembrar de quantidade. Mas apropriada, também chamada de adequada, tá? Evidência adequada, qualidade. Esse ano caiu 2 vezes. Uma caiu no Tribunal de Contas. Que permite a fundamentação para expressar uma conclusão no relatório de asseguração. Essa conclusão é o resultado da avaliação ou mensuração. Poderá ser uma conclusão positiva ou negativa. Objetivo do trabalho de asseguração razoável. Razoável, você lembra de quê? Auditoria. Viu? Vocês são bons. Vocês vão chegar lá. Isso aí. Auditoria. É reduzir o risco do trabalho a um nível aceitavelmente baixo. Segurança razoável. Ou asseguração razoável. É uma segurança alta, mas não absoluta. Alta, mas não 100%. Alta, mas não risco zero. Já caiu esses 3 tipos de informação. Esse ano já caiu 1. Vou repetir. Asseguração razoável, segurança razoável. É uma segurança alta, mas não absoluta. Não 100%, não risco zero. Não existe risco zero, tá? Ah, estou me atrapalhando aqui.
Não existe risco zero. O trabalho do auditor é persuasivo e não conclusivo. A gente vai ver isso. Fui passando aqui sem querer. Como base para uma forma positiva de expressão da conclusão do auditor independente. Não é um nível absoluto, não é risco zero de segurança, uma vez que a maioria das evidências de auditoria é persuasiva e não conclusiva. O auditor trabalha com amostras. A gente viu aí as pesquisas de opinião aí, errando um pouquinho, né? Eles trabalham com amostras, mas só que a amostra dele é bem menor do que a minha. Exemplo. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial. Não vi caindo assim, tá? O que cai, Ted? Isso aqui, ó. Asseguração razoável. Cai. Não existe risco zero. Segurança de 100%. Objetivo do trabalho de asseguração limitada. Chamada de quê? Revisão. É o de quê? Reduzir o risco de trabalho de asseguração ao nível que seja aceitável. Isso aqui, ó, é um trabalho mais rápido. Então o risco é o quê? Maior. Mas eu preciso de uma posição daqui uma semana. Já a auditoria eu vou levar 3 meses para dar uma posição. Então eu vou fazer o quê? Uma seguração limitada. Mais rápida, mas o risco é maior. Que TED que cai em concurso? Isso é que eu preciso saber. Porque afinal de contas, o que eu tenho que saber lá na hora é o quê? Marcar a resposta correta, né? Vamos ter 10 encontros. Vocês vão sair daqui sabendo tudo de auditoria? Não. Mas acredito que vocês vão ter condições de acertar 80% a 90% das questões, marcando a resposta correta. Eu vou explicar para vocês que a melhor maneira de fazer a prova é fazer por eliminação. Elimina A, elimina C, elimina D. Viu? Só sobrou a B. Eu vou explicar isso para vocês. Como base para uma forma de expressão, o quê? Negativa da conclusão do auditor independente. Com base em nossa revisão, não. É uma forma negativa? Temos conhecimento de nenhuma modificação relevante. E o auditor se resguardando, né? Os trabalhos de asseguração executados por auditores independentes possuem 5 elementos. Um relacionamento de 3 partes. O auditor independente, a parte responsável, geralmente o diretor financeiro, e os usuários previstos, os financiadores, os acionistas. Quem você tem que aumentar a confiança. Essa informação aqui, ó, quando caiu isso daqui, ó, nas últimas vezes eu vi caindo 5, mas as questões eram muito repetitivas, então não dá para colocar muitos. Só caiu isso daqui, ó. Um relacionamento de 3 partes, envolvendo quem? O auditor independente, a parte responsável, geralmente o diretor financeiro, e os usuários previstos. Quem? Acionistas, financiadores, bancos. Evidências apropriadas e suficientes. Apropriada, qualidade, suficiente, quantidade. E um relatório de asseguração escrito de forma apropriada, qualidade, para o trabalho de asseguração razoável. Seguração razoável é o quê? Auditoria. Ou para um trabalho de asseguração limitada, revisão. Um objeto apropriado, critérios adequados, evidências apropriadas e suficientes e um relatório de asseguração escrito de forma apropriada para um trabalho de asseguração razoável. A parte responsável é a pessoa responsável pelo objeto no trabalho de relatório direto.
podendo ser ou não aquela com contrato. Os usuários previstos são a pessoa, as pessoas ou grupo de pessoas para quem o auditor submete seu relatório. Quem? Ó? Acionista, financiadores, bancos. Você pode utilizar uma informação de um relatório? Pode. Você está lá na empresa, está vendo que o relatório é ruim, a empresa está correndo risco de continuidade. O que você faz? Começa a distribuir currículo, né? A empresa pode quebrar. São os usuários das informações a serem fornecidos pelo auditor em seu relatório. A parte responsável dos usuários previstos pode ser diferente de diferentes entidades. Critérios são os pontos de referência e as melhores práticas utilizadas para avaliar ou mensurar o objeto. As características dos critérios utilizados com referência para trabalho de seguração são relevância, integridade, confiabilidade, neutralidade, compreensibilidade. Todas as vezes que eu estiver assim correndo um pouco mais, ó, é porque isso aqui não caiu nos últimos anos. Tá? Então eu passo um pouquinho mais rápido porque a intenção aqui é o quê? Marcar a resposta correta. Observação, expectativas próprias, julgamento profissional, experiência individual não são critérios adequados. Lembre-se bem. O auditor nunca é subjetivo. O auditor nunca é subjetivo. Você viu lá, subjetividade do auditor, marca errado. O auditor ele tem que ser objetivo e não subjetivo. Ted, você está repetindo isso por quê? Porque caiu nos últimos anos. Direto. O auditor independente planeja e executa um trabalho de asseguração com atitude de ceticismo. Ceticismo é mente alerta e questionadora sempre. Exemplo. O auditor estava na empresa, verificou lá um depósito para uma empreiteira de 20 milhões, mais a compra de terreno. Estava lá tudo, a nota fiscal, tá? Batendo, documento válido, depósito feito na conta da empreiteira, mas o valor era de 20 milhões. Baseado no ceticismo, na relevância dos valores, o que o auditor fez? Foi a campo. Chegando lá, procurou informações sobre o terreno. Aí ele verificou que aquele terreno, que estava lá como compra, na verdade foi doado pela prefeitura. Doação. E o trabalho de terraplanagem, quem fez também foi a prefeitura. Baseado em quê? Essa empresa vai se instalar aqui, vai trazer empregos, vai trazer um maior faturamento na região, vai trazer benefícios para a minha região. Então eu forneci o terreno e o serviço de terraplanagem. Aí você constatou o quê? Depois a gente vai ver falando sobre fraude, né? Mas você descobriu isso por causa de quê? Ceticismo. Você questionou. Você não apenas acreditou naquilo que estava vendo, devido à sua o quê? Relevância. O auditor sempre vê a relevância. Se fosse um valor de R$500, ele não ia fazer isso. Mas um valor já de 20 milhões já é bem relevante. Ceticismo profissional. As bancas adoram essa palavrinha aqui. Ted, isso caiu esse ano? Caiu. Cefaz, Rio Grande do Sul. Ceticismo. Cefaz, Rio Grande do Sul. Esse ano caiu, quando foi a prova? Agosto a setembro. Agora, recente. Uma semana depois caiu no TCE Rio Grande do Sul. Os gaúchos gostam. Evidência apropriada. Qualidade. Suficiente. Quantidade. Sobre se a informação relativa ao objeto está livre de distorções relevantes. O auditor está sempre atento à relevância, tá? Se for irrelevante, nada se fala. A gente está preocupado com o quê? Com a relevância. Sendo assim, tal profissional considera materialidade, que não é um cálculo simples, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. O risco do trabalho de asseguração, a quantidade e a qualidade das evidências,
Quantidade é o quê? Suficiente. Qualidade, apropriada, adequada. Disponíveis quando o planeja ou executa. Em especial quando determina a natureza, testes substantivos, testes de observância, a época, o tempo ou a extensão dos procedimentos de obtenção de evidência. Exemplo, amostras. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais na frente, tá? Professor, se eu quiser, foi o mouse perto do senhor? Né? O mouse é melhor, né? Ele só consegue... O que era para facilitar, tá... não está ajudando. A gente falou isso aqui, né? A adequação da evidência apropriada consiste na medida do quê? Da qualidade. Da mesma, ou seja, refere-se à sua relevância ou confiabilidade. Cai direto, hein? E vocês não vão errar. As evidências, olha só, eu gosto de fazer... Já era. Técnicas de memorização, tá? O que eu puder fazer técnicas de memorização, eu vou fazer. Sempre. Isso eu fazia já na época de concurseiro. Ah, Ted, eu não gostei dessas letras aí que você colocou. Eu vou colocar outra. Não tem problema. O importante é fazer o quê? Você lembrar. A ideia é fazer você lembrar do que significa. Aqui no caso, ó, as evidências podem ser classificadas em 4 tipos. Física, observação de pessoas, locais e eventos, documental, testemunhal e analítica. Bota assim, ó. FAT. Testemunhal, física, analítica e documental. Teste por que você coloca as letras. Porque a gente vai ver um pouquinho mais na frente que muitas questões ele pede assim, a incorreta. Marque a questão incorreta. Aí tá lá, letra A, B, C, D e E. A primeira começou com T, segunda com F, terceira com A quarta com D e a letra E começava com J. Pô, eu nem lembrei que isso aqui era testemunhal, física, analítica e documental. Mas eu tenho certeza que pela minha técnica de memorização só tem essas letras aqui. Não tem a letra J. Eu marco essa daqui e passo para frente. Ted, isso acontece? E muito. Acontece e muito. Nós vamos ver várias questões baseadas nisso daqui. NBCTAs, NBCTRs, NBCTOs estabelece os elementos básicos dos relatórios de asseguração, ou seja, os elementos que não podem faltar. Porém, nada impede que o auditor independente faça outras considerações nos mesmos, quando apropriado. Eu posso fazer outras considerações? Posso. Então, qual a conclusão que eu tenho? Que isso não tem um formato padrão. O relatório não tem um formato padrão. Já caiu 3 vezes nos últimos anos. Então, olha só. A gente viu 2 folhas e vimos várias questões e muitas delas ocorreram esse ano. Vamos fazer exercícios. Acho que eu já falei demais hoje, né? Número 1. Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Vai ter um concurso agora, o Tribunal de Contas de Goiás. O concurso vai ser realizado no dia 2 de novembro. Tá? Aí já fica o compromisso aqui. Eu vou trazer algumas questões dessa prova para vocês. Tá? Dentro desse esquema que eu acabei de falar para vocês. A partir da 3ª aula eu já trago algumas questões que caíram esse ano. Nem por isso a apostila não tem questões de 2014. Tem muitas questões de 2014 aí. Mas vou trazer outras mais para a gente ir assimilando o conhecimento. Políticas, procedimentos, práticas e estruturas organizacionais desenvolvidas para dar razoável garantia de que os objetivos do negócio serão alcançados e que os eventos indesejáveis serão prevenidos ou detectados e corrigidos, define o conceito de controle.
Segurança razoável, segurança alta, mas não absoluta, não 100%, não risco zero. Assim, é correto afirmar que, por meio do trabalho de asseguração, poderão ser promovidos vários serviços, como, por exemplo, a revisão de segurança de sistemas de controles internos. Correto. Lembra que eu falei para você? Auditoria e revisão, geralmente só caem essas, tá? Auditoria e revisão, auditoria e revisão. Mas cai pouco, tá? Os trabalhos de consultoria, tem que aprender a fazer prova, tá? Essas palavras assim, geralmente vocês fazem o quê? Um círculo, sublinha, coloca uma seta, nuvenzinha. Qualquer coisa que chame a atenção de vocês. Por que eu falo isso? Porque nas provas de concurso público vocês só podem levar caneta esferográfica preta, às vezes preta e azul, transparente, né? Não pode levar marca-texto, caneta vermelha, nem nada, né? Então, ó, tenta ir destacando as palavras. Consultoria, destaca a consultoria. Representa uma das espécies dos trabalhos de asseguração, nem consultoria, nem assessoria. Errado. 3. Com relação às origens da auditoria e seus tipos, julga o item seguinte. O surgimento da auditoria externa está associado ao quê? À necessidade das empresas de captarem recursos de terceiros. Ok. Acionistas, financiadores, bancos.